Olá, meu nome é Evandro, dando continuidade à série sobre o vestibular e também sobre as matérias de Física e Química voltadas para o ensino médio. Este vídeo traz uma explicação sobre as forças intermoleculares, que é um assunto que geralmente não é abordado com a atenção que deveria ser, pois todo ano está presente nos vestibulares de todo o Brasil e também traz explicações para os diversos fenômenos que ocorrem na química. Então, por que o entendimento das forças intermoleculares é importante? Principalmente por dois motivos. O primeiro é a solubilidade. O exemplo que os professores costumam utilizar em sala, que um soluto polar só se dissolve em um solvente polar e um soluto apolar só se dissolve em um solvente apolar, tem explicação com base nas forças intermoleculares. Além disso, é muito importante o entendimento desse assunto pela determinação, podemos dizer, dos pontos de fusão e ebulição dos compostos. Então agora eu vou expor as principais forças intermoleculares que são objeto desse vídeo e irei explicando uma por uma, com base nos princípios de química do Atkins. As principais forças intermoleculares são as forças íon-dipolo, que atuam entre íons e dipolo e moléculas que têm momento de dipolo líquido. As forças dipolo-dipolo, que têm duas configurações, podemos dizer assim: as que têm moléculas estacionárias e as moléculas estão em rotação ou transação. As forças de London, também chamadas de forças dipolo induzido ou forças de dispersão. A ligação e também a ligação hidrogênio, que antigamente era chamado de ponto de hidrogênio, que ocorre entre o hidrogênio e um elemento bastante eletronegativo. Começando pelas forças dipolo. As forças íon-dipolo ocorrem entre íons e moléculas com momento de dipolo líquido. O que é uma molécula com um momento de dipolo líquido? Uma molécula que tem uma certa carga parcial em uma das pontas ou mais da molécula. No caso da água, nós temos cargas parciais positivas nos dois átomos de hidrogênio e cargas parciais negativas no átomo de oxigênio. Só que somente isso não determina a molécula ter um momento de dipolo líquido. É preciso levar em conta a geometria da molécula. Mas então, essas forças ocorrem quando dois compostos, um composto que é iônico, interagem com um composto que tem um momento de dipolo líquido. Um caso clássico disso é a dissolução de um sal em água. Por exemplo, quando temos o NaCl dissolvido em água, como está nessa ilustração, os íons, aqui está o retículo, aqui embaixo, sendo o Na a esfera roxa e o Cl a esfera verde. A água vai capturando esses íons e tirando eles do retículo, e as moléculas de água vão circundando os íons. A molécula de água está representada dessa forma. A molécula de o átomo de oxigênio, está na cor vermelha e os átomos de hidrogênio são cinzas. Então,
a molécula de água vai se comportar de duas formas. Quando ela circunda um íon Na, ou seja, um íon positivo, o seu lado que está oxigenado ficará mais próximo do íon Na, pois como o oxigênio tem uma carga parcial negativa, ele procurará um núcleo positivo. E quando a molécula está perto de um íon Cl-, o lado positivo, ou seja, o lado dos hidrogênios, ficará mais perto do íon Cl-. Essa interação é uma interação que podemos dizer assim que possui uma energia potencial muito forte, ou muito elevada. Por quê? Porque principalmente em moléculas que possuem elementos muito eletronegativos e hidrogênios, a carga parcial dos elementos na molécula vai ser muito elevada, pois o oxigênio, como é muito eletronegativo, atrai os elétrons para o seu núcleo, sendo o hidrogênio ficando muito positivo. Sendo assim, cada parte da molécula comporta-se como se fosse um íon, e os íons de cargas opostas se atraem e vão interagir fortemente com os íons do soluto, ou que seja do solvente, e o soluto seja uma molécula com dipolo líquido. Eu coloquei a expressão da energia potencial, a expressão matemática da energia potencial aqui para cada força, para efeito de comparação. Sendo que aqui podemos ver como a intensidade delas decresce no sentido do texto aqui. Então, aqui na expressão matemática temos que a energia potencial é proporcional à carga do íon, e esse μ representa a carga ao momento de dipolo líquido da molécula, que no caso é o solvente, que é a água, sobre o raio ao quadrado. Esse raio corresponde à distância entre a molécula que possui um momento de dipolo líquido e o íon. Ou seja, cada vez que a molécula ou as moléculas estiverem mais próximas do íon, a energia potencial será maior. Na verdade, no caso, nós temos um sinal negativo na frente que diz que para nós que essa expressão, quanto maior ela for, ela diminuirá a energia potencial. Podemos entender isso de uma forma, analisando de uma forma energética mesmo. Quando falamos em diminuição da energia potencial, estamos implicitamente dizendo em maior estabilidade. Ou seja, quanto maior for a diminuição da energia potencial, maior é a estabilidade. Então, mas para efeitos de comparação, vamos ignorar esse sinal negativo e compararmos só quanto a expressão, ao módulo dessa expressão. Então, o R, no caso, seria o raio de distância entre a molécula que possui um momento de dipolo líquido e o íon.